Glória a Deus. Desejo saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria que estamos nesta noite, neste lugar, para trazer uma palavra da parte de Deus para o coração dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, de você que está na sua casa, no seu lar, cultuando ao nosso Deus. Neste momento eu quero agradecer a todos, eu quero agradecer a Deus e eu quero agradecer também ao nosso pastor, presidente, que confiou-nos esta tribuna para trazer a palavra do Senhor nesta noite. Quero agradecer a todos, você que se disponibilizou de estar aí na sua casa, no seu lar, nesse sofá, na sua sala, no seu quarto, assistindo e fazendo parte deste culto de adoração. Quero agradecer também os meus familiares ali em Maceió, que também estão ouvindo aqui e assistindo a esta programação. Eu quero convidar a todos para lermos um texto da Bíblia Sagrada. Encontra-se no livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 13 por diante, que diz assim: E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentes ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhe questionou: O que vos discutis sobre o que ides fazendo durante essa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignorais os acontecimentos desses últimos dias? Ao qual lhe indagou: Quais? E eles começaram a explanar, ora, o que ocorreu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. E como chefe dos sacerdotes e as autoridades, entregaram para ser condenado à pena de morte e foram crucificados. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos sustentaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro. Mas não encontraram o corpo de Jesus, contudo voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjo e que lhe asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então ele lhe admoestou: Jesus, tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam. Ora, não era necessário que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, o relato e a história que acabamos de ler retrata a história de 2 discípulos de Jesus, do seu colegiado de obreiro, que mediante uma situação difícil que eles passaram, quando eles viram que o seu mestre tinha padecido, eles viram que Jesus tinha morrido, estava na cruz e foi enterrado, e que não havia uma ressurreição, ou seja, eles não tinham essa informação ainda de que Jesus tinha ressuscitado. O que aconteceu, uma típica história de 2 cristãos, que acompanha Jesus, que anda com Jesus, que faz parte do grupo de Jesus e cria expectativas diferentes daquilo que Jesus ensina, daquilo que Jesus falava.
E esses discípulos andavam com Jesus, via os milagres que Jesus fazia, eles viram as multiplicações que Jesus fazia, eles viam quantas coisas maravilhosas e quantas mensagens poderosas Jesus tinha. E Jesus dizia que o reino de Deus estava já na terra. Eles criaram uma expectativa diferente daquilo que Jesus estava ensinando. Eles acreditavam que Jesus estava preparando um reino terrestre. Ele estava achando que Jesus iria dominar toda a Jerusalém novamente, tirando na época o Império Romano que estava em predominância. O tempo passou. Foram 3 anos e 6 meses que Jesus passou num ministério terreno, pregando a palavra, libertando os endemoniados, curando os enfermos. E o grupo que ia acrescentando a cada dia, estavam seguindo a Jesus. A caminhada do Evangelho ao lado de Jesus, vendo milagres, vendo prodígios, vendo coisas maravilhosas acontecerem, criando novas expectativas, criando novas ideias do que poderia acontecer nas suas vidas. Eu acredito que cada um deles tinha um projeto, cada um deles tinha um plano, cada um deles tinha um pensamento. Quando ele assumir, eu vou ser, quem sabe, o primeiro-ministro. Quando ele assumir, quem sabe, eu vou ser aquela pessoa que vai estar ao lado dele, o primeiro secretário. E eles ficaram imaginando tantas coisas que poderia acontecer assim que Jesus decidisse de uma hora para outra assumir o reino de Jerusalém e de Israel. Mas chegou um momento em que a crise chegou. Um momento em que tudo parecia rosas e flores, em que tudo parecia bom, bonança. Chegou o momento da crise. Jesus já tinha dito isso várias vezes, que aquele que seguisse a ele tomasse a sua cruz. Ele falou várias vezes, ensinando que no mundo tereis aflições, mas sede de bom ânimo, que ele venceu o mundo. Mas estava apenas de bonanças e bonanças, e eles não estavam esperando que a crise chegasse. Mas a crise chegou. Eles estavam em Jerusalém, quando de repente Jesus foi preso, como foi dito e predito pelos profetas e pelo próprio Jesus. E ele chegou a ser crucificado, morto. E já era 3º dia. E no 3º dia, era para todos estar na expectativa, porque Jesus tinha dito. Mas eles desiludidos e julgaram que tudo que Jesus tinha dito saiu de água abaixo. Tudo que Jesus tinha falado não teria mais êxito. Imaginar que 3 anos e 6 meses, muitos seguiram a Jesus, e agora está vendo que tudo daquilo que tinha criado, todos os pensamentos, todos os projetos, caiu de água abaixo. Deixa eu abrir um parênteses agora, antes de dar seguimento a essa mensagem. Quantas pessoas têm seguido, ou tinham seguido a Jesus, e simplesmente diante da crise, eles se desesperaram. Diante da crise, todos os seus planos e projetos caíram. Sabe por quê? Porque eles viveram uma vida imaginando que nada poderia acontecer. E eu quero dizer para você, a crise na vida do crente é necessário. Porque a crise é uma forma pedagógica de Deus ensinar. A crise ela vem para nos treinar, a crise vem para nos provar, a crise vem para nos estabelecer. A crise vem para nos estruturar, é necessário, e Jesus disse isso. No decorrer da mensagem você vai entender que Jesus tinha dito a eles, era necessário. Quando ele estava em Jerusalém, 2 dos seus discípulos, um era Cleopas, o outro nós não temos a informação do nome, em conjunto, em acordo, decidiram voltar para sua casa, quem sabe, para a cidade de Emaús. Cerca de 11 a 12 quilômetros de distância de Jerusalém. Mas em momento algum Jesus tinha determinado ou dito que eles tinham que sair de Jerusalém. Porque Jerusalém é o lugar da paz, é o lugar da bênção, é o lugar da perfeição. São palavras transliteradas para o nome Jerusalém. Mas eles resolveram ir para Emaús, que é cidade de águas mornas, mas é lugar incerto.
Porque existe uma raiz para esta palavra, e uma delas significa lugar incerto. Mas Emaús pode também ser tomado para aqueles discípulos que saíram com uma zona de conforto. Ele diz aqui: o que eu tenho mais a fazer? O que eu tenho que ficar aqui? Por que eu tenho que ficar aqui? Se tudo que eu pensava, todos os meus projetos foram de água abaixo. Eu vou voltar para Emaús. Eu vou voltar para as águas quentes. Porque aqui, no lugar que era para ser chamado lugar de paz, está em meio a tanta aflição. O lugar que era para ser lugar de paz, agora tem um lugar de muita aflição. E decidirem como um acordo, tomar uma distância de 11 quilômetros a pé em direção à sua cidade. A Bíblia conta que eles saíram juntos, conversando, dialogando, dizendo, questionando. E quem sabe no decorrer daquela vida, um dizia para o outro: eu pensava que seria dessa forma. O outro, quem sabe, disse: eu também pensei que era daquela forma. Estava indo dando certo. Estava indo dando tudo certo. De repente, tudo veio de água abaixo. Meu castelo de areia se desfez. Estava indo tudo certo. De repente, tudo desmoronou. A crise chegou. E quando a crise chega, temos alguns pensamentos. E um dos primeiros pensamentos que vem a nós é: vamos voltar para o lugar de origem. Indagamos que o lugar onde estávamos fazendo o nosso projeto não é lugar mais de ficar. Tem crente que quando chega a primeira crise, a tendência dele é correr, a tendência dele é voltar atrás e achar que lá atrás é melhor do que o que estava aqui. Mas aqui é o lugar onde Deus quer que você fique, mas está com crise. Mas aqui é o lugar onde Deus quer que você permaneça. Mas na sua mente você diz: não, o que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar atrás, sabe por quê? Eu vou voltar para o meu lugar. O lugar talvez eu nunca devia ter saído, talvez não foi de Deus. Não era a direção de Deus eu ter saído. Eu quero dizer para você: não é porque Deus disse que você vai, que lá não vai ter crise, não. Não é porque Deus disse que você vai fazer, que as coisas vão dar tudo certo, de uma hora para outra, e você nunca vai ter problema. Deus nunca prometeu isso. Ele mandou você ir. Um certo dia ele disse aos discípulos: vai e atravesse o mar. O discípulo foi tranquilo, mas no meio do mar houve uma tempestade, que eu não quero decorrer detalhes sobre isso, mas somente dizer para você que o fato de Jesus ter dito que era para ir até a outra margem, não quer dizer que no meio do percurso não haja uma tempestade. Mas pelo menos você tem uma garantia de que se está na direção de Deus e que Deus mandou você ir até o outro lado, pode vir tempestade, pode vir crise, mas Jesus está com você, você vai vencer. Você vai vencer, você vai chegar, você vai alcançar, você vai prosperar. Fique no lugar. Não pense em voltar para Emaús, não. Ah, mas Emaús era um lugar de águas mornas. Era um lugar confortável também. Mas não é a direção de Deus, porque o melhor lugar que o crente pode estar não é em águas mornas, não é no lugar que você imagina, mas é o centro da vontade de Deus. A crise chegou. E quando ela chegou, a primeira atitude desses dois discípulos foram voltar atrás e ir para Emaús, dizendo: lá era melhor, eu nunca devia ter saído daquele lugar, eu estava até estabelecido lá, mas eu fui nessa ideia de seguir esse Jesus, e agora estou passando por tudo isso. E começa a imaginar como os judeus, que quando saíram do Egito, eles chegaram em direção a Canaã e no meio do percurso houve crises. E quando a crise chegou, eles disseram: ah, como era bom estar lá. Apanhava, era escravo, sofria, mas era bom, sabe por quê? Porque lá eu tinha pepino, eu tinha cebola,
E começa a imaginar elementos, frutas e legumes, raízes, que são debaixo da terra. Mas Deus disse, lá não, lá tem mel. Lá tem uvas. Lá tem frutos. Lá tem prosperidade. Mas num percurso tem crise. E quantas vezes pensamos em olhar para trás e Deus está dizendo para você nesta noite, não pense lá atrás. Fique em Jerusalém. Porque Deus vai mudar o quadro da história. Quando a crise chega, nós pensamos em desistir dos sonhos e de sonhar. Quando as crises vão chegando, tem crente que desiste dos sonhos, dos projetos que estavam e desiste de fazer projeto. Desiste do sonho e desiste de sonhar. Ei, você que está me ouvindo, Deus tem sonhos maiores para você. Jabari que me nujam ou a chia de tele place me pulmine castro. Deus tem sonhos grandes para você. Não deixe de sonhar. Não deixe de ter sonho e não deixe de investir nos seus sonhos. Sabe por quê? Porque se esse sonho que você tentou pôr em prática não deu certo, é porque Deus tem algo melhor e sonhos maiores. E os sonhos de Deus são maiores do que os teus sonhos. Os sonhos de Deus são maiores. Se esse sonho que você teve não deu certo, continue sonhando. Porque aquele que está ao teu lado vai fazer com que o teu sonho se realize, mas no tempo dele, na hora dele, e o tempo dos sonhos dele, na tua vida é maior do que os teus sonhos. Quando a crise vem, o crente perde a visão e a direção. Era para ficar em Jerusalém todos juntos. Mas quando a crise veio, eles decidiram tomar uma direção contrária. Tome não. Não tome uma direção por conta do teu nariz. Não tome decisões por sua própria. Não tome decisões pelo seu próprio pensamento, as suas próprias ideias. Mas quando a crise vem e você perde a direção, busque a Deus e Deus vai te dar uma nova direção. Mas não decida para onde você vai, porque é arriscado para você. Porque onde Deus manda, Ele se responsabiliza. A direção que Deus tem para você, Ele se responsabiliza. Mas a direção que você toma, é você que se responsabiliza. Quando a crise vem, desistimos de acreditar. Vestimos-se de luto e recusamos a sair dele e de mudar a história da nossa vida. Quando a crise vem, nós nos vestimos de luto e recusamos sair daquela situação. Recusamos ter ideia do que possa ser melhor para nós. Recusamos ser consolados. Recusamos sair daquela situação de lamúria, de lamento, em vez de erguer a cabeça, levantar a cabeça e seguir em frente. A crise chegou, eles desistiram de acreditar. Não acreditamos mais. Já é terceiro dia. O tempo já passou. Nós não temos condições de permanecer desta forma. O tempo passou. Já faz 3 dias. Se ele tivesse de ressuscitar, tivesse de acontecer alguma coisa, aconteceria. Oh, irmãos, quando a crise vem, deixa entenebrecido o nosso entendimento. Obscurece nosso entendimento a um nível tão alto
que chegamos ao ponto de não vermos, enxergarmos, não entendermos que Deus já estava trabalhando. Deus nunca deixou de trabalhar em favor daqueles que nele esperam. Deus nunca deixa de fazer, de agir em favor daqueles que estão confiando nele. E nesse momento em que a sua mente está obscurecida, aparece um viajante ao seu lado. E esse alguém era a resposta que eles estavam precisando e não estava conseguindo imaginar. Jesus não veio trazer uma mensagem, Jesus não veio trazer um recadinho, Jesus veio pessoalmente mostrar para ele que ele estava fazendo algo e que aquele luto não era para permanecer mais, era para erguer a cabeça e levantar. Quando eu estava lendo esse texto, justamente essa parte, eu me lembrei de um testemunho de Elizabeth Elliot, missionária americana que foi nos anos de 58, uma Jean Elliot e a sua equipe de missionários, 5 homens e 5 mulheres, algumas grávidas, outros já com meninos no colo. Eles estavam evangelizando a aldeia no Equador e descobriram que existia uma aldeia de um grupo de índios que não era ainda cadastrado, que não era visto, era um primata dos Aldanes. E Jean Elliot e sua equipe de missionários resolveram lutar de todas as formas para poder alcançar este grupo. E com um pequeno avião circulava de noite, procurando alguma forma de achar alguma aldeia, alguns deles. E um dia conseguiram. Tentaram entrar em contato, mas foram advertidos. É um grupo violento, bravo. Não se aproxime, volte para os Estados Unidos, vamos treinar. Jean Elliot estudou junto com o pastor Russell Shedd na época. Eram amigos de escola. Eles disseram, volta, vamos fazer um grupo maior, vamos deixar isso para os nativos do Equador. Eu disse, não, vocês não entendem. Aqui é o lugar onde eu devo ficar. Aqui é o lugar onde eu sinto a vontade de Deus. Eu não posso voltar para os Estados Unidos, eu tenho que alcançar esse grupo. Eles alcançaram, mandando presentes, e nunca desceram, mas um dia eles decidiram descer. Pegou seu aviãozinho pequenininho e pousou na beira do rio. E sabe o que aconteceu? Um grupo de aldanos se aproximou, eles brincaram, conversaram e tudo. Mas eles não sabiam que a maioria dos guerreiros estavam escondidos, esperando uma oportunidade. É quando deu certas horas, os guerreiros saíram com lanças e os 5 missionários morreram. Dias depois a informação chegou, porque as autoridades foram automaticamente convocadas para ir ver. E toda a família ficou chocada, os missionários ficou chocados. Foi repercutido em toda a América na época. As missionárias, algumas delas precisaram voltar, e outros missionários desistiram. Elizabeth precisou voltar para fazer algo concernente a alguma documentação, mas quando ela chegou nos Estados Unidos, ela disse, eu não vou ficar aqui. E as outras, e algumas delas disseram, mas a gente não tem mais nada, os maridos perderam. Ela disse, não. Foi começada uma obra lá. E eu preciso voltar lá para terminar aquela obra. Ela ocultou, desfez, deixou de lado o luto, a dor de ter perdido o seu companheiro, mas usou aquela dor e aquela situação para dizer que ela precisava vencer, que ela precisava lutar, que ela precisava honrá-lo e que precisava continuar a obra que Deus, e não deixou que o luto, a dor e o sofrimento fizesse de ela aplacar, ela deixasse de lado aquilo que Deus tinha para fazer naquele lugar e voltou. Levantou grupos de missionários, evangelizou várias aldeias, chegou até alcançar os aldanes. O líder, que foi um dos que encabeçou a morte dos missionários, aceitou a Jesus e virou o pastor da aldeia.
Não deixe que o luto apague o projeto de Deus na tua vida. Não deixe que o sofrimento e a crise tente apagar aquilo que Deus tem na sua vida, porque o projeto de Deus é grande, mas é necessário que a crise chegue. Houve motivo para eles se frustrarem. O versículo 21. O versículo 21, ele externa para Jesus, mesmo não sabendo que o viajante que estava ao seu lado era Jesus. E ele diz assim: nós acreditávamos que fosse ele. Nós, em outra versão, disse achávamos, pensávamos, nós estávamos imaginando que era ele, mas não deu certo não. Nós pensávamos que era dessa forma, que era aquele lugar, que era aquela obra, mas não é, porque se fosse não era para ter acontecido o que aconteceu. E o motivo da frustração eu quero chamar para 3 observações. Primeiro, a primeira observação que eu quero fazer é que não crie expectativas em promessa que Jesus não fez. Os discípulos estavam criando expectativas em promessas que Deus não fez. Deus nunca prometeu que eles seriam primeiro-ministros. Deus nunca prometeu que eles seriam príncipes. Deus nunca prometeu, mas ele disse que a raposa ela tem covil, o pássaro tem ninho, mas o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Não crie expectativa em promessa que Deus não fez. Segundo motivo da frustração, interpretar palavras que Jesus não disse. Eles interpretaram várias palavras, mas as palavras não foi Jesus que fez. Colocar Deus em lugar e posição que ele não é para estar. Você já imaginou, você já viu crente determinando para Deus o que ele deve fazer? Sim. Tem crente entrando em crises, várias e diversas crises, porque eles estão determinando o que Deus tem para fazer. Não crie expectativa em promessa que Deus não fez. Não interprete palavra que Jesus não disse. E não coloque Deus em lugar e posição que não é para ele estar. Não fique colocando determinações em que Deus disse que não ia fazer, ou que Deus ia fazer quando ele não disse que ia fazer. Você vai se frustrar. Mas aguarde em cima daquilo que Deus vai fazer, vai dizer, vai agir. Porque isso, Deus nunca decepcionou nenhum dos seus fiéis. Deus nunca decepcionou nenhum dos seus fiéis. Se há alguma decepção na vida de crentes, é porque eles mesmos se decepcionaram com palavras, com profecia, com mensagem, com interpretações errôneas que a Bíblia não diz. No versículo 26, ele disse, era necessário. Ei, olha o que o Espírito de Deus está falando para você. O versículo 26, Jesus disse para os discípulos, ei, era necessário padecer para poder entrar na sua glória. Você entendeu isso? É necessário padecer, disse Jesus, para ele poder entrar na sua glória. É necessário você padecer para você receber as bênçãos de Deus. Para finalizarmos, Jesus entra em cena. E ele entra em cena com 3 tipos de atitude. A primeira, ele se aproxima do viajante. Os olhos obscurecidos não estavam vendo Jesus, não estavam compreendendo que era Jesus, mas Jesus estava ao lado dele, mesmo que você não esteja tendo a sensação de que Jesus está ao teu lado. Eu quero dizer para você e profetizar, dizer para você nesta noite, Jesus está ao teu lado. A segunda coisa, ele aumenta a autoestima dos discípulos. E a terceira, ele cria uma nova expectativa. Jesus decorre a palavra,
Mostra para eles tudo o que a palavra disse e que estava se cumprindo tudo o que a palavra disse. Até a própria crise estava profetizado. E agora Jesus olha para eles, eles dizem: o nosso coração está ardendo. Quero dizer para você que está nos ouvindo nesta noite: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Jesus é o teu Salvador. Jesus é que morreu na cruz para te salvar e te libertar. Todas as outras coisas são simplesmente amostra grátis das grandes bênçãos que Ele tem para te dar. Deixa Deus mudar a tua história. Deixa Deus mudar a tua vida. Abre o teu coração, sai desse luto, sai dessa dor. Deixa Deus, o Espírito Santo, entrar no teu coração, trabalhar neste coração angustiado, entenebrecido pela dor, pela crise que você passou. Uma nova história está sendo contada. Deus já está andando ao teu lado e vai trazer para você uma nova história. Se você deseja nesta noite servir esse Jesus, se você deseja voltar para Jesus, se você deseja continuar, porque você parou, tem crente aqui que está me ouvindo, que ele parou, ele não foi para o mundo, ele não deixou Cristo, mas também não está fazendo nada, sabe por quê? Porque a crise impediu dele andar, dele caminhar, dele fazer a obra. Põe aí no comentário que você quer tomar essa decisão. Põe aí nesse comentário que você quer servir a Deus, porque eu vou fazer uma oração por você nesta noite. Agora, nesse instante, nós iremos fazer uma oração pela tua vida. E Deus está mudando a história da tua vida. Ouça, depois você vai mandar uma mensagem para este lugar e vai saber o que Deus está fazendo agora na tua vida. Querido e amado Jesus, o nosso muito obrigado, Senhor. Somos gratos ao Senhor por todos os benefícios, por todas as ajudas. Quero apresentar cada alma, cada vida que neste momento estão ouvindo a tua palavra e essa palavra entrou nos seus corações e encontrou guarida. Nós te pedimos que o Senhor abençoe e mude a história, tire do luto. Esse que está cabisbaixo, esse que está detido, esse que está parado, esses que estão confusos, esses que estão questionando o porquê e para quê do que aconteceu. O Senhor pode dar um ponto final a tudo isto. Nós pedimos a tua bênção, em nome de Jesus, para a glória de Jesus.
depressão aumente. Aguente, filho, aguente. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, diz o Senhor. Eis que eu faço coisa nova, te dou um novo e te ensino